Perturbações espirituais. Capítulo 16. Os desafios e as soluções. Parte B. A reunião prosseguiu em clima de harmonia e a oradora, muito inspirada, pôde ser bem entendida pelos ouvintes que tiveram os corações confortados pelas doces esperanças do Evangelho. De imediato, foram aplicados passes coletivos na assistência e os trabalhos foram encerrados sem qualquer alteração prejudicial. Pairavam no ambiente peculiares vibrações que denotavam agitação inabitual. Após a tentativa de invasão fracassada, percebemos que verdadeira horda de espíritos belicosos acercava o edifício. As barreiras vibratórias de segurança encontravam-se reforçadas e observamos que entidades operosas movimentavam-se sob ordens superiores que as orientavam. O nobre irmão Macário fora informado de que aquela seria uma ocasião especial e resolveu, em conciliábulo com nosso mentor e o irmão Elvídio, trazer à comunicação o mulá, com quem já fora mantido diálogo anteriormente, e que ali estava desde horas antes, aguardando-o em sala especial, sob pesada carga sonífera por hipnose. Os chefes dos grupos perturbadores anotaram os prejuízos decorrentes das agressões mal sucedidas em inúmeros grupamentos de diferentes cidades nos quais vinham exercendo a interferência prejudicial. O intento de desmoralizar Jesus e sua doutrina através da fragilidade de alguns dos seus discípulos era suplantado pela força da fé de novos servidores abnegados, responsáveis pela revitalização das células evangélicas de várias denominações que se multiplicavam no planeta, especialmente aquelas sob a responsabilidade de o Consolador. Haviam percebido a ação das caravanas do mais além que robusteciam os lutadores cansados e sintonizavam com os servidores fiéis. O Senhor jamais deixou a sós aquele que lhe entregaram em manifestação de amor. Convidados pelo benfeitor a uma reunião prévia na sala mediúnica, às primeiras horas do amanhecer, tendo presentes inúmeros seareiros reencarnados que mourejavam na sociedade e aqueles outros do nosso campo vibratório, ouvimos o mártir do passado na sua exortação. Irmãos queridos, a hora urge. Os acontecimentos funestos que enlutaram a Terra no começo do século, através dos atos de terrorismo coletivo e individual, foram trabalhados nas esferas espirituais inferiores e transferidos para o mundo físico. Um dos seus chefes reencarnou-se tempos antes com a infamante tarefa de estarrecer o planeta com a sua hediondez e insensibilidade, sob tenebroso comando das trevas de que participava. A providência divina inspirou as reações internacionais e deu-se início, tempos depois, à Primavera Árabe. Mas os reclamos do ódio dos alucinados pelo fanatismo incendiaram o Oriente e ameaçam o Ocidente com as labaredas destrutivas que a tudo devoram, infelicitando milhões de desafortunados expulsos das suas terras e fugindo para acampamentos hórridos em resgates ultrajantes. Todavia, o Senhor vela por todos e a questão vem merecendo compaixão e misericórdia nesse processo de depuração do planeta em transição. A humanidade
defronta mais uma vez um dos seus graves momentos históricos, porque a volúpia dos enlouquecidos tem por meta não a defesa de um ideal, mas a sede do crime hediondo, das mortes aparvalhantes, para submeterem pelo horror a sociedade estarrecida. Os benfeitores da humanidade reuniram-se sob as bênçãos de Jesus para que ele interviesse como de outras vezes, antes que a onda de crueza atingisse níveis dantes jamais alcançados. E o Senhor os atendeu, dominado por incomparável compaixão pelos atuais algozes dos seus irmãos. Ainda verteremos muito pranto antes que as nuvens carregadas de rancor cedam lugar ao sol da fraternidade. Trabalhando com acendrado carinho e sacrifício, as falanges da luz, além de amparar os perversos em luta, reencarnam-se em massa para a grande e final batalha que será travada no mundo físico. O Senhor confia em nosso humilde contributo, em nossa dedicação. Logo mais estaremos dialogando com o nosso inditoso irmão, concluindo uma etapa de alta significação. Confiemos. Todos nós encontrávamos visivelmente emocionados. Pequenos obreiros que nos reconhecíamos ser, não compreendíamos que a humilima atividade a que nos vinculávamos teria repercussão mais significativa e de alguma relevância. Eram menos de 2h da manhã quando o irmão Elvídio proferiu a prece de abertura da reunião. À mesa, além dele, do presidente Ovídio, os médiuns abnegados em clima de concentração profunda aguardavam. Dr. Bezerra de Menezes, pessoalmente, conduziu com 2 enfermeiros o mulá, que, atraído pela senhora Vicença, incorporou-a com facilidade, despertando em seguida. Surpreso, exclamou: "Novamente? Que desejais de mim? Como vos atreveste a deter-me contra minha vontade em vosso antro? Como prosseguis traidores e brutais?" Com serenidade afetuosa, o venerando Macário respondeu-lhe: "O nobre mulá aqui se encontra por vontade própria, desde que não veio anteriormente em atitude agressiva contra o labor de Jesus Cristo. E continuo ao mesmo e firme propósito. O cordeiro tem que ser novamente imolado para a verdadeira glória de Alá. Investimos séculos de trabalho e organização para desforçarmos-nos da crueldade que sofremos e para a implantação da fé muçulmana no mundo." Com qual objetivo, meu irmão? Jesus reina em milhões de vidas e qualquer tentativa de anulá-lo não passa de vão delírio. Ele tem aplicado em nós milhões de anos de expectativa, de amor e de paciência. Mohamed é o profeta e Alá é o Senhor. Não me parece verdadeiro porque entre vós, os xiitas e sunitas, Alá parece dividido, já que vós matais uns aos outros em carnificinas inconcebíveis. Por que tanto ódio vos separa? O mesmo que a vós divide em nome do cristianismo. Quantas denominações pretendem a posse da verdade de que ele teria sido o portador? Por que a maldita Inquisição, a perseguição aos hereges? Havia ressentimento e rancor na resposta. No passado, quando medrava a ignorância, a mãe do egoísmo e da presunção, as criaturas atribuíam-se valores que exorbitavam, supondo-se capazes de administrar o reino dos céus, embora na vilegiatura carnal.
Utilizavam-se da fé religiosa como instrumento político para o poder enganoso, porque a morte sempre as surpreendia quando esperavam o desfrutar das glórias, transferidas para regiões de ultrajantes sofrimentos, onde se demoravam por tempo indeterminado que lhes parecia eterno. Infelizmente, a embriaguez da carne ainda mantém na atualidade um número expressivo das mesmas condições, redundando em dores inenarráveis, porque ninguém consegue anestesiar a consciência indefinidamente e as leis que vigem no universo. Impõe-se com rigor, cobrando respeito aos seus frágeis infratores. As urdiduras das intrigas e das calúnias, de resultados eficientes no mundo das paixões, são desmascaradas pela realidade, e somente os valores do bem têm vigência para a conquista da harmonia interior, fundamental para a plenitude. Pouco me interessam as suas reflexões. As armas ainda são os mais eficientes recursos para submeter as criaturas rebeldes ao talante do que desejamos. Não acreditamos na solidariedade que se desfaz ante o dinheiro farto, nem na honra que se perverte com facilidade. Aprendemos com o profeta Sereníssimo que o Islã há de dominar o mundo, que deve ser desprezado para o deleite após a morte, no paraíso de gozos infinitos. Pelo que posso deduzir, o nobre mulá, embora havendo sido vítima, conforme proclama, não encontrou o paraíso de sensualidade, de glutoneria, de paixões humanas e servis, antes, pelo contrário, contorce-se nas vascas da agonia nos tormentos do ódio. Onde tem estado durante todo esse período a partir do momento que foi massacrado no século XVI? Certamente, conforme o Corão, no inferno de dores inenarráveis, havendo atravessado algumas das suas 7 portas e detendo-se em alguma área de revolta e desespero. Jesus, porém, oferece-nos um paraíso de harmonia e de progresso, de beleza, onde o amor transcende as falsas necessidades da organização somática, não havendo ambições de cobiça, nem sede de prazeres. Isso, no entanto, será conquistado duramente a jornada pelo mundo físico, através da serenidade e da compaixão pelo próximo, de qualquer origem, crença, condição social ou econômica. A lei de amor vige poderosa, porque sustenta o cosmo, pois que o Pai é amor. Enquanto isso, o espírito em estado de alucinação, por sentir-se impossibilitado de maltratar a médium, eliminando fluidos morbosos, retorcia-se na aparelhagem ultrassensível da abnegada missionária. No seu tormento, que inspirava compaixão, passou a emitir sons estranhos, que poderiam ser frases num dialeto próximo ao idioma árabe. Foi então que o irmão Macário exorou o socorro do mestre compadecido, e nesse momento uma entidade veneranda desceu e condensou-se no recinto, irradiando claridades diamantinas, e com respeito dirigiu-se ao rebelde. Ibn Said, louvado seja o Pai misericordioso e único. A voz possuía a doçura do amor, e a expressão dos olhos e da face exteriorizavam-se em suave luz, que envolveu o comunicante, que não pôde ocultar a surpresa e gritou em pranto convulso: Santo Imame, como vindes ao inferno buscar-me, desgraçado que sou e esquecido de Alá como estou? O excelso Criador nunca ouvida de nenhum daqueles que gerou. Tu não és desgraçado, estás somente dominado pelo mal, que passou a morar nos teus sentimentos
empurrando-te para longe daquele que é a própria vida. Venho buscar-te para que descubras que somente há um Deus, pouco lhe importando o nome, e a sua mensagem é o amor vivo que um dia governará a terra. Logo passem as tempestades dos ódios e das humanas paixões. És sincero na tua fé e equivocado na sua interpretação. Hoje sei que Jesus reina soberano e que Mohamed é também seu profeta, que exorbitou quando se viu perseguido por aqueles que não aceitaram o Corão, quando ele começou a distendê-lo pelo mundo árabe de então, havendo assim recorrido à guerra, quando era emissário da paz. É sempre assim que acontece a falência de alguns missionários, quando olvidam que estão a serviço do Senhor e não da própria vontade, desejando implantar a mensagem na sua hora e não quando as circunstâncias o permitem. Jesus foi o único a submeter-se totalmente à vontade do Pai Celestial, tornando-se o exemplo máximo de fidelidade. Não recalcitres mais contra o aguilhão. O espírito, estremunhado em pranto volumoso, foi retirado da aparelhagem da médium de Dona Vicência e conduzido pelo nobre espírito em estado de adormecimento. Com um sorriso delicado de profundo sentido, o imame afastou-se, conduzindo o seu fardo leve, após trocar um olhar significativo com o irmão Macário. Diversas entidades muçulmanas que haviam ficado retidas na sala de conferências e haviam sido transferidas para a mediúnica sob a aura luminescente do embaixador espiritual, seguiram-no em pós, arrastada pelo seu magnetismo. Suaves harmonias perpassavam no ar com um delicado e agradável perfume. Todos nós encontrávamos emocionados, com lágrimas escorrendo como bálsamos sobre as faces. O irmão Macário solicitou ao benfeitor que a reunião fosse encerrada, porque outros labores deveriam ter lugar em seguida. A prece com toda a unção foi proferida, e após o término, os convidados foram reconduzidos aos seus lares, enquanto os desencarnados retomavam as atividades pertinentes. Olhei o relógio da sala e anotei que se havia passado apenas 1 hora, que respondia por gloriosa vitória de Jesus sobre o mal que ainda predomina no mundo. Em poucos minutos, estávamos os membros do nosso grupo, o irmão Macário e os mentores da sociedade, atendendo aos irmãos em sofrimento, ali acolhidos para posterior transferência para os centros socorristas na colônia Redenção.